Paz do Senhor, queridos, boa noite. Mais uma vez aqui, com essa missão que o pastor nos dá de ministrar os corações da nossa igreja, trazer uma revelação nova. O pastor tem incentivado aí os líderes, a vir trazer uma palavra para cada pessoa. Eu sei que a igreja vem bebendo de fontes diferentes, de pessoas diferentes, porém a fonte é a mesma, A fonte é Jesus Cristo. E que hoje vocês possam beber mais uma vez dessa fonte, que hoje vocês possam ser tocados, que Deus possa usar a minha boca, que a palavra dele, o amor dele alcance os corações e que o nome dele seja exaltado. Eu acredito que essa palavra vem do coração do Senhor. Então, que você abra o seu coração aí na sua casa, que você abra a sua casa para Cristo entrar nesse momento, porque Ele quer fazer morada nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso coração. Amém? Glórias ao Teu nome, Senhor Jesus. Queremos adorar ao Senhor, meu Pai. Te agradecer pelas nossas vidas. Te agradecer, Senhor Jesus, por esse dia que é o dia que o Senhor fez. Te agradecer pela Sua palavra que será ministrada, Pai. Te agradecer pelo Teu amor, Senhor Jesus. Te agradecer pela Tua graça que se renovou essa manhã. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu amor. Muito obrigado pela Tua palavra que vem para nos libertar, nos curar, nos doutrinar, nos ensinar e fazer com que nós nos acheguemos cada vez mais próximos do Senhor, meu Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Espírito Santo. Que o Senhor possa encher os lares nesse momento com a Tua presença, Pai. Com o Teu amor, com o Teu cuidado, com a Tua paz. Que o Senhor possa despertar a Sua igreja, Pai, para a Tua presença. Em nome de Jesus. Espírito, em verdade, Te adoramos, nós Te adoramos, em Espírito, em verdade, Te adoramos, nós Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos nosso viver para Te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em Espírito, em verdade, Te adoramos, nós Te adoramos, em Espírito, em verdade, Te adoramos, nós Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor.
na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céus e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti
Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, queridos. Como a tua presença é maravilhosa, Senhor Jesus. Nós queremos adorar ao Senhor, ó Pai. Queremos agradecer ao Senhor pela tua palavra que será ministrada, ó Deus. Que ela possa alcançar as pessoas que estão ouvindo, Pai. Que ela possa transformar os nossos corações a partir de agora, Pai. É para a honra e glória do teu santo nome, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá, cumprir a missão, né? O pastor deu essa missão pra gente. A gente está aqui, vamos lá. Não pode dizer não, né? Temos que cumprir a missão que foi dada. Glória a Deus. Então, vamos lá, queridos. Vamos pegar a Bíblia aí, você que está na sua casa. Abrir lá em Efésios 6, no versículo 10. Esse é o texto inicial aí que a gente vai ler. Então, Efésios 6, versículo 10, diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Então, a gente pesquisando na história, desde Adão e Eva, desde que o pecado entrou na humanidade, né? A gente nota constantes guerras, dominações de povos, pequenas guerras, e trazendo um pouco mais para os tempos atuais, tivemos 2 grandes guerras, né, que assolou aí milhares de pessoas, milhões de pessoas foram mortas, e recentemente a gente vem vivendo, né, uma guerra na Ucrânia contra a Rússia, né, da Rússia contra a Ucrânia, e que é o que a gente tem de contexto mais atual, né? E eu até vendo um pouco sobre geopolítica, né? Mesmo que a Rússia tenha atacado a Ucrânia, ainda não há uma declaração firmada sobre está existindo uma guerra, né? Porque depois da Segunda Guerra Mundial foi feito vários consensos, né? E para se declarar uma guerra, o líder de Estado tem que assinar ali uma declaração de guerra. E essa declaração de guerra pode trazer várias sanções, né, para esse país. Tanto ali no período de guerra, como se depois, por exemplo, se a Rússia, o Putin foi lá e declarar, declaramos guerra contra a Ucrânia, e ele posteriormente vencer essa guerra, ele pode sofrer sanções posterior, porque tem um tratado ali, né, questões de direitos humanos. Então, eles vão trazendo narrativas, né? Não, só estou defendendo o meu terreno porque a Ucrânia fez isso,
fomos atacados aqui pela Ucrânia, por isso que estamos invadindo esse terreno. Então, tanto a Rússia quanto a Ucrânia estão trazendo narrativas ali para se defender, né? Mas nenhum dos dois líderes ali principais assinaram esse termo de guerra, né? E o que eu quero trazer com isso, né? Sobre esse contexto aí de guerra, né? Porque nós, como cristãos, nós devemos nos atentar para uma guerra maior, né? Um conflito maior que há. Inclusive, Paulo, aqui na Carta aos Efésios, ele vai falando mais sobre isso, né? Sobre a guerra espiritual. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, a partir do momento que nós fazemos a escolha de buscar a Ele e realmente declarar Ele como nosso suficiente Salvador, nós entramos numa guerra espiritual. E Paulo fala aqui, né, que a guerra não é contra a carne nem contra o sangue. A guerra é contra os poderes celestiais, contra o inimigo, contra o maligno. E é essa guerra que nós devemos nos atentar, porque até mesmo uma declaração do pastor John Piper, ele diz assim, né, que a única atitude possível contra o desejo fora de controle é uma declaração total de guerra. Guerra contra os desejos da carne, guerra contra o nosso eu interior, né? Então, até o pastor muitas vezes traz esse exemplo pra gente, né? Que como se fosse uma partida de futebol, né? O diabo e seus demônios e seus anjos, né? Quando a gente está do lado dele, jogando no time dele, né? Ali presos no time dele, não tem por que ele colocar um marcador mais experiente ali para nos marcar, né? O pastor sempre dá o exemplo do Messi, né? E aí quando a gente entra no time de Jesus, nós entramos ali no time do Messi. E aí o que acontece quando o Messi joga? A marcação é sempre acirrada, né? É sempre os melhores zagueiros, 3, 4 marcando. E na batalha espiritual é assim também, né? Trazendo ali por contexto de guerra, nenhum general, nenhum líder supremo vai fazer com que aqueles melhores soldados dele vá para um local onde ele tem ali o território dominado. Não, ali vai ficar tranquilo, já está dominado. Ele vai mandar para o campo de batalha os melhores soldados. Para onde ele quer dominar aquela terra, aí sim ele vai levar os melhores soldados, né? Então, Paulo nos alerta aqui que nós temos que nos revestir da armadura de Deus, ser fortalecidos no poder de Jesus, para que a gente consiga combater esse combate, para que a gente consiga entrar nesse jogo, como o próprio Paulo disse, né? O bom combate da fé. E por que é o bom combate da fé? Porque Jesus já venceu. Mas a gente precisa nos atentar, né? Porque essa declaração de guerra que a gente precisa fazer, que eu trouxe anteriormente, ela faz com que a gente fique mais atento. Porque um soldado que está no campo de batalha, de verdade, ele não dorme. O soldado que está no campo de batalha de verdade, qualquer barulho, ele está atento, pronto para matar, pronto para atirar. Ele não dorme, ele não descansa, ele não pisca os olhos, porque a vida dele está em jogo. Ou um bem maior, como a própria nação dele está em jogo. Então, a partir do momento que a gente declara guerra ao inimigo, ao nosso eu interior, às nossas próprias concupiscências, ao diabo, a gente faz uma declaração interna e a gente assina esse termo de guerra, de que sim, nós estamos no campo de batalha e nós estamos atentos. E nós não vamos ser derrubados facilmente. Nós vivemos num mundo em que as pessoas estão cheias de si próprias, né? Como o próprio Paulo diz, né? Nos últimos dias haverá tempos difíceis. As pessoas serão egoístas, amantes do dinheiro, orgulhosas, arrogantes, falarão mal de Deus, desobedecerão os pais, serão ingratas e não incomodarão com as coisas de Deus. Elas não terão amor pelos outros, elas não perdoarão ninguém, serão caluniadoras,
não terão domínio próprio, serão cruéis, inimigas do bem. Elas também serão traidoras, atrevidas, cheias de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. As pessoas têm sido tentadas pelas próprias concupiscências da carne. Tudo isso que o Paulo vem dizendo aqui para Timóteo, vem acontecendo nos dias de hoje. As pessoas estão amantes de si. Até mesmo dentro da igreja, a gente vê casos de pastores cometendo estupro, pastores revertendo totalmente a Bíblia, misturando as coisas, falando coisas que não são de Deus, falando coisas que são de homens. Nós vivemos no mundo da tecnologia e já saíram notícias que as pessoas estão pensando em, com a inteligência artificial, reescrever a Bíblia de uma forma que a Bíblia seja mais inclusiva. Nós vivemos um tempo de muitas ideologias, né? Cercando as famílias, crianças, a própria igreja. As pessoas dizendo, a Bíblia está falando assim, mas eu não acho que é bem isso. Precisamos reescrever a Bíblia para os tempos de hoje, porque a Bíblia é muito machista, a Bíblia é muito aquilo, a Bíblia não é inclusiva. Nós precisamos reescrever. E tudo isso vem dos desejos carnais das pessoas, porque as pessoas estão cada vez mais próprias de si. E nós precisamos nos atentar a isso. Nós não precisamos cair em dois enganos, né? O primeiro engano que muitos cristãos cometem, que é, não é bem assim, não é coisa do diabo isso. O diabo é um ser inofensivo. Não, a graça de Deus supera todas as coisas. Uma vez salvo, salvo para sempre. E o outro extremo é aquelas pessoas que, não, tudo isso é coisa do capeta. Não, isso é o diabo. É levante do diabo. E supervaloriza o nosso inimigo, né? E nós devemos achar o equilíbrio, porque Paulo disse aqui pra gente, a gente tem que combater o bom combate. Se é o bom combate, é porque Jesus já venceu. A gente já entra no campo de jogo ganhando de 4-0. Só que a gente tem que se atentar. A gente não pode dar brecha. O próprio Paulo disse que o diabo é o nosso inimigo, ele está andando ao nosso derredor, né? Lá em 1 Pedro 5:8. Vamos abrir lá para a gente ler? 1 Pedro 5, de 8 ao 9. Fala assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Então, Paulo nos alerta aqui, né? Pedro nos alerta. Nós temos que seguir firmes, sóbrios, vigilantes. É como eu disse, é aquele soldado que está ali pilhado no campo de batalha, tiroteio vindo de um lado do outro, e ele ali procurando o melhor local, esperando o inimigo chegar, e atento, pronto. Nós como cristãos, nós devemos estar no campo de batalha pela nossa família. O quanto, queridos, vocês têm declarado guerra, o quanto nós temos declarado guerra dentro da nossa casa, o quanto nós temos fechado o nosso quarto, declarado ali como um quarto de guerra, e orado pelos filhos, os filhos pelos pais, o marido pela esposa, a esposa pelo marido. O quanto você tem declarado guerra para que a sua família seja alcançada. O quanto você tem declarado guerra para que aqueles parentes que não conhecem a Jesus sejam alcançados. Jesus disse, queridos, que alguns espíritos só podem ser expulsos através do jejum e da oração. O quanto nós temos jejuado, o quanto nós temos orado para expulsar alguns demônios da nossa família.
O quanto nós temos orado e jejuado pelos nossos filhos, quando eles saem de casa para ir para as escolas que estão cheias de ideologias do mundo. Paulo nos alertou, nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. O que muitos cristãos hoje têm feito é guerrear contra pessoas, é guerrear contra ideologias, é guerrear contra argumentos do mundo. É muito fácil entrar numa rede social e brigar ali nos posts, comentários. Ah, não acho isso certo. Ah, a Bíblia diz isso. Enquanto isso, a gente perde o tempo que nós poderíamos estar no nosso quarto orando, buscando a Deus, se revestindo desse poder, para que aí sim isso emane da gente, que essa água viva venha fluir através da nossa vida. É um alerta que Paulo nos dá, queridos. Nós precisamos declarar guerra contra nós mesmos. Nós precisamos declarar guerra. Nós precisamos nos trancar no nosso quarto. Nós precisamos dobrar o nosso joelho e orar mais. E buscar mais. A gente tem a oportunidade na nossa própria igreja, com as orações, com os homens junto com o André, as mulheres com a Cida e com a Zenaide. Esposas, declarem guerra dentro da sua casa. Participem das reuniões de orações. Maridos, declarem guerra na sua casa. Participem das orações. Uma igreja forte é uma igreja que ora. Uma família forte é uma família que ora, que busca a Deus de verdade, que busca se revestir desse poder. Nós temos que buscar mais. E Paulo diz também assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez, Paulo nos exorta. Nós devemos nos apresentar como um sacrifício vivo. Nós devemos mortificar a nossa carne através do jejum, para que nós façamos o nosso culto racional a Deus, que seja um culto agradável. Que nós venhamos nos apresentar a Deus todos os dias como um sacrifício vivo. Que nós possamos combater a nossa preguiça de orar, a nossa preguiça de buscar. Que nós possamos combater o nosso eu interior. Para que a gente seja revestido desse poder. E Paulo diz lá em Romanos 8, 18: porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória revelada em nós. Em um campo de batalha, os soldados sofrem, com cansaço, com angústia, com medo de morrer. Mas Paulo diz que tudo isso que nós passamos aqui na terra não pode se comparar com o que nós vamos receber lá na glória. Um dia nós vamos dizer, valeu a pena. No momento em que você vê a sua família ser transformada pela oração que você faz, você vai dizer, valeu a pena. No dia que você vê você avançando no território inimigo, conquistando o território, a sua família sendo entregue, seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, você vai dizer, valeu a pena, vamos continuar avançando, porque está dando certo. E todo soldado e todo exército tem o seu manual de guerra, Tem o seu plano de guerra. E o nosso plano de guerra está aqui, queridos, a nossa Bíblia. O nosso manual de guerra está aqui. A forma correta de como a gente vai combater o nosso inimigo está aqui. Disponível para a gente. Creio eu que num tempo não tão longe, pode ser que não esteja mais, porque, como eu disse,
as pessoas, o mundo, né, está querendo reescrever a história, reescrever a Bíblia, reescrever de uma forma que vai afofar mais o ego delas, né? E então a gente tem que buscar cada vez mais. A gente tem que estar mais aptos com a palavra. A gente tem que estar mais firmes na palavra. A gente tem que conhecer mais a palavra, para que no momento que a gente precise, a espada esteja na nossa boca. Para que no momento que a gente precise, a gente possa combater o inimigo. Porque o inimigo é astuto. E a gente precisa conhecer com quem a gente está guerreando. Como eu falei, a gente não pode desvalorizar demais nem supervalorizar o inimigo. Mas a gente precisa conhecer. Porque se tem uma coisa que ele é astuto em enganar o homem, astuto em distrair a gente, astuto em fazer com que a gente perca tempo com coisas que não são de Deus. Hoje a rede social é uma delas, né? A gente vê pessoas passando horas e horas no celular, passando vídeo atrás de vídeo, né? Inclusive há estudos que mostram que as redes sociais fazem isso de propósito, para aprender, né? Elas veem o que você está interessado, mandam ali pequenos vídeos para o seu Instagram, YouTube, o que quer que seja, e você vai perdendo tempo ali, só na barra de rolagem, rolando vídeo atrás de vídeo. Na hora que você vai ver, você já perdeu o seu tempo, 1 hora, 1 hora e meia. E quando é para ler a Bíblia, nós não conseguimos ficar 10 minutos, 15 minutos, né? A vista cansa, dá sono, 10 minutos de oração parece que passou 10 horas. E desde Adão e Eva, Satanás vem enganando a humanidade, né? Então a gente não está batalhando contra alguém fraco demais, né? Mas a gente tem que crer no Evangelho, crer na palavra, crer no Cristo que já venceu o diabo, já venceu a morte, e nos apegar cada vez mais, nos achegar cada vez mais a Cristo. E como eu falei, se há um manual, há uma forma de a gente vencer. Nós temos aprendido na célula, inclusive, né? Voltando lá para Efésios 6. Vamos lá de novo, Efésios 6, 10. Abre lá sua Bíblia. Vamos continuar aqui a partir do versículo 13, né? Efésios 6, versículo 13. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, ao qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Então, nós temos uma armadura, como foi dito na última célula, até casando aí com a ministração, né? A gente está nessa batalha espiritual. Então, Paulo nos traz ali a armadura de Deus para a gente se revestir. O nosso manual de guerra está aqui, né? O nosso plano tático está aqui, falando para a gente assim, ó, cinge com um cinturão da verdade. O que é o cinturão da verdade? É desenvolver uma forte consciência acerca de toda a verdade de Deus, renovando as nossas mentes através do entendimento da palavra. O que é o capacete da salvação? É desenvolver uma forte convicção acerca da nossa salvação em Cristo Jesus, recebendo pela sua infinita e gloriosa graça.
Revestir com a couraça da justiça. Desenvolver uma forte convicção da nossa justificação em Cristo Jesus, que nos livra da culpa e da condenação. Embraçar o escudo da fé, que é desenvolver uma forte convicção acerca do Evangelho de Cristo, que nos protege contra todas as setas malignas. Embraçar a espada do Espírito, destruindo toda seta maligna através da confissão da palavra de Deus. Vestir com a sandália da paz, pregando o Evangelho e andando na gloriosa paz de Cristo, que nos livra da ansiedade e da incredulidade. Orando em todo o tempo no Espírito Santo, edificando a nossa fé santíssima, orando em línguas. Vivendo um avivamento contínuo, através da prática das leis espirituais da comunhão, revestindo de toda a armadura que nos livra das astutas ciladas do inimigo. Então nós temos uma proteção de Deus, citada por Paulo, que é a nossa armadura. Nós temos que nos revestir dela dia após dia, para poder combater esse bom combate. Porque, mais uma vez, ele está ao nosso redor, esperando só uma brechinha para poder nos tragar. E a gente só vai conseguir vencer se a gente acordar, despertar. Desperta, ó tu que dormes. Vamos despertar, igreja. Vamos declarar guerra contra as concupiscências. Vamos declarar guerra contra as malignidades. Vamos declarar guerra em oração. Vamos declarar guerra nos entregando ao Espírito Santo. Vamos declarar guerra jejuando. Vamos declarar guerra orando em línguas. Vamos declarar guerra pregando o Evangelho para quem precisa ouvir. Para o nosso parente que está lá com dificuldade, para o nosso amigo no trabalho, para alguém na faculdade, na rua, por onde a gente for, porque nós precisamos cada vez mais da palavra de Deus e o mundo precisa. Nós vemos que cada vez mais o mundo está entrando em perdição e nós precisamos apressar a volta de Jesus, falar o quanto a gente pode do amor dele. E só assim, nos revestindo da palavra, só assim, declarando guerra, que a gente vai conseguir combater, que a gente vai ter vitória. E vamos poder chegar no grande dia e falar, valeu a pena. Então, essa é a mensagem que eu quero trazer hoje, que você na sua casa possa declarar guerra. Que nós não venhamos levantar a bandeira branca de rendição, que nós não venhamos desistir, que nós venhamos seguir firmes e fortes, revestindo do poder de Jesus Cristo, no seu amor, para que nós possamos honrar cada vez mais o nome dele e para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas, o maior número de familiares, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Espero que essa palavra possa ter abençoado a sua vida, despertado você para uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, e que nós possamos cada vez mais crescer em Deus e nos tornar cada vez mais semelhantes a Ele. Amém? Glórias ao Teu nome. Aleluia, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo Teu amor. Nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, pois o Senhor nos deixou o Consolador, o nosso Mestre Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade. Nós te agradecemos pela Tua palavra, ó Pai, que é o nosso manual de conduta, que é o nosso manual de como batalhar. Que a cada dia, Pai, a Tua igreja possa buscar mais ao Senhor. Que a cada dia, ó Pai, a Tua igreja possa se revestir da Tua armadura, Pai. Possa se atentar para os sinais, pois a Sua vinda está próxima, Pai. Que nós possamos nos manter firmes, que nós possamos manter a chama acesa, que o Teu amor venha queimar nos corações, ó Pai. Que a Tua palavra venha queimar nos corações
Derrame sede e fome da Tua palavra nos nossos corações, Senhor Jesus. Nos desperta, ó Pai, para as noites de oração. Nos desperte, ó Pai, para que nós possamos colocar os nossos familiares diante de Ti, que nós possamos entrar na brecha pelos nossos familiares, que nós possamos entrar na brecha pelas nossas esposas, pelos maridos, pelos filhos, pelos pais. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos vencer essa batalha diária que nós temos, ó Pai. Que nós possamos combater todos os dias o bom combate da fé. Que nós possamos triunfar, se manter firmes até o último dia, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós abençoamos as famílias que nos assistem, nós abençoamos cada lar, e nós declaramos, ó Pai, uma batalha para cada pessoa, que cada um possa declarar guerra, Pai, e cada um possa vencer diariamente, com a ajuda do Teu Santo Espírito. Nós abençoamos as casas, nós abençoamos as famílias, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, queridos. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus.